Já pode falar. Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião em conjunto, essa live, onde estaremos juntos, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, e termos esse tempo de comunhão, mesmo que virtual, nesse tempo em que estamos cumprindo essas determinações, mas vamos ter esse tempo juntos na presença de Deus, e eu queria iniciar fazendo uma oração junto com você. Pai, nós te louvamos pela Tua presença nas nossas vidas. Também te louvamos, Pai, porque nos reunimos nessa hora, nesse momento, cada um nas suas casas, mas nos reunimos em nome de Jesus. E sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor vai falar conosco, Pai. Deus, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, Pai, para a atuação do Teu Espírito e para aquilo que o Senhor quer nos falar. Sobretudo, Pai, queremos prestar a Ti um culto de adoração, de honra, de louvor, reconhecendo que só Tu és digno de receber, Pai, louvor, honra e adoração. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor.
eu e você fomos atraídos pela cruz. E agora temos a vida em Cristo Jesus, a vida que Ele nos deu. Aquele que é digno, aquele que está assentado no trono, sempre reinando, o soberano Deus. Aquele que habita em nós, através do seu Espírito. Aquele que é o Senhor da sua igreja. Aquele que nos vivifica, que nos renova, que nos edifica a cada dia. A Ele nós damos honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, eu e você, querido, para sempre, aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó Rei, ó Rei, ó Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, ó Rei, ó Senhor Jesus. Maranata, Cristo, oh Filho, Mestre, ó Rei, ó Rei, ó Rei, Senhor Jesus. Somos cidadãos dos céus, aguardamos ansiosamente o dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal
encontrou casa e andorinha minha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam tua casa, pois um só dia, Senhor, nos seus átrios valem mais que mil. Os pardal encontrou casa e andorinha minha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha minha para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Encontrei os teus altares, Senhor, a tua presença. Podemos entrar na presença do Senhor com toda ousadia, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, que nos deu livre acesso à presença do Pai. Aleluia. Como é bom, querido, podemos adorar ao Senhor, como é bom podemos estar juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas temos esse tempo tão especial na presença do Senhor. E como é bom saber também que esse tempo em que estamos distantes, ele está afundando. Ele não é um tempo eterno. Logo estaremos juntos, logo poderemos nos abraçar, logo poderemos ter comunhão uns com os outros, olhar uns aos outros, abraçar uns aos outros. Podemos estar juntos como igreja, como família, no mesmo lugar, celebrando o Senhor. E eu queria compartilhar com você algo que tenho pensado e algo que eu sei que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. E é interessante que Deus ele vai falando algumas coisas e eu vou anotando, né? E depois, é claro, vou estudar, porque muitas vezes nós podemos ter impressões dos nossos corações que não estão de acordo com a palavra. Então, podem vir pensamentos e sentimentos e impressões do nosso coração com relação ao reino de Deus, mas tudo isso, querido, ele precisa estar alinhado com a palavra. Deus fala conosco. Talvez você pode estar se perguntando, poxa, Deus fala com ele? Sim, Deus fala comigo através de um amigo, através de um irmão. Deus fala comigo através de uma música, Deus fala comigo através de um filme, Deus fala comigo através da natureza, mas, sobretudo,
Deus fala comigo através da sua palavra. E se todas essas coisas, essas formas de Deus falar, se não estiverem alinhadas com a palavra, é porque não é Deus que está falando. Então eu queria compartilhar com você algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E se você estiver com a sua Bíblia aí junto a você, você pode abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versículos 13 até o 17. Senão você pode ouvir, prestar atenção. E nós vamos ler esse texto muito conhecido, muito falado. Mas eu creio que Deus quer, mais uma vez, nos consolidar na sua palavra com relação a esse assunto. Amém, querido? Então a palavra do Senhor diz assim, Efésios 6, capítulo do versículo 13 até o 17. Efésios, capítulo 6, dos versículos 13 até o 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gosto muito de um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, na segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele escreve assim a Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E é interessante nós notarmos que o apóstolo Paulo ele sempre faz algumas comparações, ele fazia algumas comparações nas suas cartas, nos seus escritos. E sempre existem 3 aspectos na totalidade deles, ou na grande maioria deles. Essas comparações dizem respeito ao atletismo, ele falando de correr a carreira. Essas comparações falam sobre agricultura, sobre semear e colher. E também, como nesse texto, ele está fazendo comparações com a área militar. E Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi o formulador de toda a teologia cristã e um dos maiores entre todos os teólogos cristãos que nós conhecemos. Tudo aquilo que nós conhecemos em relação ao cristianismo hoje, querido, é fruto do desenvolvimento que Paulo fez com base nos ensinamentos de Jesus. E é interessante notar que com o desenvolvimento da fé, com aquilo que ele escreveu e com aquilo que ele fez, ele impactou muito mais do que qualquer outra pessoa, até mesmo daqueles discípulos que conviveram pessoalmente com Jesus. E o apóstolo Paulo, ele ministrou pela primeira vez à igreja de Éfeso por volta do ano 53. Só que ele não ficou na cidade. Você vai encontrar isso lá em Atos 18, versículos 19 e 21, vai ver que Paulo esteve em Éfeso, mas ele não permaneceu ali, ele foi para outro lugar. E aí, 2 anos depois, enquanto ele realizava a sua 3ª jornada missionária, ele passou pelo menos 2 anos em Éfeso. Aí ele evangelizou toda a região, estabeleceu ali uma igreja, e essa cidade de Éfeso, inclusive, era dedicada ao culto da deusa Diana. Então ele sofreu muita oposição nesse lugar, muita oposição. E aí, depois, passados 10 anos, é que Paulo escreveu essa carta aos Efésios. Ele já estava preso em Roma, porém ele tinha um desejo de compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, as grandes verdades que o Senhor havia lhe ensinado acerca de Jesus, acerca da igreja. Então, essa carta aos Efésios, ela foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso, por volta do ano 62 depois de Cristo. E nós, como cristãos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos perceber que a nossa vida, ela não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. E nós enfrentamos pelo menos 3 inimigos. Efésios 2, versículos 1 a 3, falam desses 3 inimigos. Enfrentamos o mundo, enfrentamos a carne e enfrentamos o diabo. E a nossa luta é na esfera espiritual. E para tal, nós precisamos ter esses equipamentos ofensivos e defensivos, não deixando de fora nenhuma parte. Precisamos estar firmes para não sermos tragados nessa batalha.
E entenda algo, a batalha ela já está em curso. Portanto, essa armadura que nós lemos em Efésios 6, daqueles versículos que lemos, ela é necessária. Agora, entenda algo, nós precisamos entender também que esse ensino que Paulo trouxe à igreja de Éfeso não serve apenas para fazermos algumas declarações, como se fossem palavras mágicas. Nós não podemos pensar, não devemos pensar que apenas declarando, né, essa armadura e declarando esses versículos, fazendo uma coreografia como se estivéssemos vestindo essa armadura, já estaríamos resolvidos nessa questão. Não, querido. Até porque eu me lembro que existe uma música no mundo, né, uma música secular, com o título de Jorge da Capadócia. Né, e muitas vezes os cristãos, eu vejo alguns irmãos lendo Efésios 6 como se estivesse recitando, traçando um paralelo com essa música, né? Estou vestido com as roupas e tal. Mas não se trata disso. Quando Paulo traz esse ensino, ele trata de alguns aspectos práticos da nossa vida, sem os quais, querido, nós vamos sucumbir na nossa batalha diária, na nossa luta diária, que se chama vida com Deus. E é interessante que a própria sequência dessa armadura, a própria sequência que ele fala sobre vestir essa armadura, já toca o nosso coração. Não é de qualquer forma. Existem verdades contidas, existem realidades, existem entendimentos que nós precisamos ter claramente nos nossos corações. Então vamos lá. Primeiro, Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O soldado romano, ele se cingia com um cinto, né, e desse cinto pendiam algumas tiras de couro que protegiam a parte inferior do seu corpo. E é interessante que esse cinto, ele mantinha unida todas as outras partes da armadura. Nós precisamos ter a verdade na nossa vida. Quanto à verdade, ao longo do seu ministério, Jesus repetiu várias vezes que falava a verdade. Por quê? Porque ele falava aquilo que ele ouvia do Pai. E uma das expressões prediletas deixadas do Evangelho é: em verdade te digo, ou eu lhes digo a verdade. O ministério de Jesus é o ministério da verdade. Diante de Pilatos, que o interrogava, Jesus disse: vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Isso está lá em João 18, 37. E ao longo dos séculos, muitas pessoas têm confessado que a verdade é Jesus, ou que Jesus é a verdade. Existe um escritor, Fyodor Dostoiévski. Ele viveu entre os anos 1821 e 1861. E logo após ele deixar sua prisão na Sibéria, onde ele vivera por alguns anos, e a única regalia, se a gente pode falar assim, a única, mas a principal, né, regalia ou benefício que ele tinha naquela prisão era ler a Bíblia. Só isso. Ele não tinha banho de sol, ele não podia ser visitado, receber a visita dos seus parentes, ele não tinha nenhum outro benefício, apenas ler a Bíblia. Apenas, né, querido? Isso já era muito importante. Era talvez o que ele mais precisava, se alimentar da palavra. E ele escreveu uma carta em que ele dizia: creio que não há nada mais amável, nada mais profundo, nada mais compassivo que o Salvador. Se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade e que na realidade a verdade exclui Cristo, eu preferiria ficar com Cristo a ficar com a verdade. Sua confissão era um eco de muitas outras confissões. O conde Zinzendorf, que viveu entre 1700 e 1760, um século antes dele, ele disse: eu tenho uma paixão, Jesus, somente Jesus. Por quê? Jesus é o centro de todas as coisas. A centralidade do Evangelho está em Jesus. E há um texto lá em Colossenses 1, versículos 16 e 17, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas.
e todas as coisas subsistem por ele. Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Tudo se sustenta nele. Tudo subsiste nele. Se temos Jesus em nossa vida, teremos a verdade. Se temos o Senhor Jesus, a verdade, ela fará parte da nossa vida. Segundo elemento dessa armadura, Efésios 6,14. E vestida a couraça da justiça. E é interessante, querido, que nos tempos romanos, a couraça ela era feita de couro ou metal. E ela envolvia todo o corpo do soldado, desde o pescoço até a sua cintura, para que o tórax dele, onde estão concentrados os nossos órgãos vitais, fosse protegido. 2 Coríntios 5,21, a palavra diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Efésios 4,24, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A nossa justificação está em Cristo, e a nossa vida justa está nele. Querido, o tipo de vida que nós levamos, ou ela vai nos fortalecer de modo a resistirmos todos os ataques de Satanás, ou dará espaço, dará brechas para que ele nos derrote. Quando Satanás nos acusa, a justiça de Cristo é que nos garante a salvação, aqueles que creem no Senhor. Porém, a nossa posição justificada em Cristo deve ser acompanhada com a prática da justiça em nossa vida diária. Isaías, falando sobre Jesus, Isaías 11,5 diz, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 59,17, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Nessas duas passagens, querido, o profeta Isaías estava falando sobre qualidades do caráter de Jesus. E esses são paralelos à santidade, se você vê lá Efésios 4, versículos 24 e 25, e bondade, Efésios 5, 8 e 9. Justiça de Deus e praticarmos a justiça, essa justiça de Deus. Temos essa posição de justificados em Cristo, porém, precisamos ter a prática na justiça diária da nossa vida. A justiça é um dos atributos de Deus e precisamos ter essa justiça presente em nós e não a nossa própria justiça. Por quê? Porque a justiça própria produz cegueira, produz vingança, produz legalismo, produz arrogância. O justiceiro próprio, ele é incapaz de enxergar os seus pecados e erros. Gosta de apontar os erros dos outros e gosta de vangloriar-se dos seus acertos. Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 21 ao 26, ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, e tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça desse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Romanos 3, 21 a 26. Jesus é a justiça que vem de Deus. Terceira parte dessa armadura. Efésios 6,15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Queridos soldados romanos, eles usavam sandálias com cravos na sola, para que eles tivessem apoio, para que os seus pés não escorregassem durante a batalha. E o calçado nos fala de prontidão e nos fala de preparação, de firmeza para não escorregar.
Nós devemos estar preparados a cada dia para levar o evangelho da paz ao mundo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 52:7. Esse texto é tremendo. Ele diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. E sabe, querido, estar descalço também tem um significado cultural. Por quê? Porque os escravos andavam descalços. Por isso, na parábola do filho pródigo, o pai do filho pródigo pediu para que lhe pusessem sandálias nos pés, para que ele não fosse mais um escravo. E quando ele é calçado, quando os seus pés são calçados por aquelas sandálias, ele é restituído ao seu lugar de filho. Querido, nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos temer os ataques de Satanás e nem dos homens. Nós devemos estar em paz com Deus e uns com os outros, a fim de derrotarmos o diabo. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quarto elemento dessa armadura, a fé. Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o escudo era um elemento grande dessa armadura. Normalmente ele tinha 1,20 m de altura por 60, 80 centímetros de largura. Era feito de madeira e ele era revestido por um couro resistente. E o soldado ele segurava diante de si para se proteger das lanças, das flechas e esses dardos inflamados, que na verdade eram setas incendiárias também. E o couro que revestia esse escudo, ele era embebido em água antes da batalha. E isso ajudava a apagar essas setas que vinham sobre os escudos. Se eles não estivessem embebidos em água, essas setas iam queimar o escudo, iam fazer com que o escudeiro o deixasse, que o escudeiro caísse em pânico e que viessem outras flechas e o atingissem. E é interessante que as beiradas desse escudo, eles tinham um formato que permitia que uma linha inteira de soldados encaixassem um escudo no outro, formando uma grande parede, uma parede sólida. E precisamos entender que, nesse versículo, a fé mencionada não é a fé salvadora, no sentido de termos salvação, crermos em Deus e termos fé em Deus para sermos salvos, mas sim a fé viva, a confiança nas promessas de Deus, no poder de Deus. Essa abertura radical que permite a habitação completa de Cristo em nossas vidas, numa total dependência dele, que certamente vai apagar as tentativas incendiárias do inimigo de nos prejudicar, de espalhar pânico em nossa vida. Sabe, querido, nós não temos como saber quando Satanás lançará um dos seus dardos contra nós. Por isso, precisamos viver sempre pela fé, usar o escudo da fé. Se temos fé, não temos dúvida. E esses ataques do inimigo não penetrarão a nossa mente e coração. Aleluia. Quinto elemento dessa armadura, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Querido, e o capacete romano, ele era de um modelo complexo, protegia a cabeça do soldado, mas também o fazia parecer mais alto, mais imponente. E é interessante que Satanás ele deseja atacar a nossa mente. Romanos 12:2, a palavra diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A nossa mente precisa ser controlada pelo Senhor. E, infelizmente, querido, muitas vezes nós não consideramos a nossa mente, o intelecto, importante. Quando, na realidade, ele tem um papel crucial no crescimento, no serviço e na vitória do cristão. Ter uma mente controlada por Deus não é ter uma mente alienada, não é
ter uma mente fruto, ter um entendimento fruto de uma lavagem cerebral, mas é capaz de entender que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais e desta forma seguros nele. Sabe, quando Deus controla nossa mente, Satanás não consegue fazer com que nos desviemos da palavra. E nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia pela palavra de Deus. E assim nós não vamos nos deixar enganar com facilidade. Na verdade, não nos deixaremos enganar. Por que muitos se desviam da palavra, dos caminhos do Senhor? Porque não conhecem a palavra. Porque muitos andam em caminho de escuridão? Porque não conhecem a palavra, porque andam em caminhos onde há trevas. Salmo 119, 105, o salmista escrevendo, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Proteja a sua mente, querido. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Aleluia. Sexto elemento, Efésios 6, 17. E a espada do Espírito. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui então nós recebemos uma arma que, além de ser de defesa, é também uma arma de ataque para contra-atacar com a verdade. Essa espada é a arma ofensiva que Deus nos dá. Hebreus 4,12 compara a palavra de Deus como uma espada, pois é afiada e é capaz de penetrar o interior, o nosso interior, da mesma forma que uma espada material trespassa o corpo. Pedro tentou usar a sua espada para defender Jesus no Getsêmani, mas ele aprendeu ali em Pentecostes que a espada do Espírito é infinitamente mais poderosa. E à medida que uma espada material é usada, ela começa a perder o corte, perder o fio, como dizemos aqui na nossa região, não é mesmo? Porém, a palavra de Deus, cada vez que nós a utilizamos, ela se torna cada vez mais afiada na nossa vida. Querido, uma espada material, ela deve ser empunhada pelo soldado, e esse precisa ter destreza, ele precisa ter força do seu braço para utilizá-la. Mas a espada do Espírito, aleluia, a palavra de Deus tem o seu próprio poder, porque ela é viva, porque ela é eficaz. O Espírito escreveu a palavra, e o Espírito impunha a palavra, e quando nós aceitamos pela fé, nós a usamos, ela é viva e eficaz na nossa vida. Querido, uma espada material fere, mata, mas a espada do Espírito, a palavra de Deus, cura feridas, vivifica. Quando a usamos contra Satanás, nós desferimos um golpe que o enfraquece, que o impede de atrapalhar a obra de Deus em nossas vidas e através da nossa vida. Jesus, quando estava ali no deserto e ele foi tentado por Satanás, ele usou a espada do Espírito. Ele usou a palavra de Deus, declarando 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Sabe, Satanás pode até citar a palavra, porque ele a conhece. E alguém já disse que é possível provar qualquer coisa utilizando a Bíblia, o que é, de uma certa forma, uma verdade, guardadas as devidas proporções. Porém, querido, quando nós conhecemos a palavra de Deus e o Deus da palavra, nós vamos detectar facilmente as mentiras de Satanás e as suas ofertas. Precisamos ter em nossa mão a espada do Espírito, nossa mão, a nossa vida, nos nossos lábios, no nosso coração. Dizer como o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E pensando nesses dias, e é isso que eu quero finalizar, compartilhar com você, é que, de uma certa forma, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus. Por quê? João 14,6 fala que Ele é a verdade. 2 Coríntios 5,21 fala que Ele é a nossa justiça. Efésios 2,14, Ele é a nossa paz. 2 Tessalonicenses 3,3, nossa fé só é possível por causa da sua fidelidade. Lucas 2,30, Ele é a nossa salvação. João 1, versículos 1 e versículo 14, Ele é a palavra de Deus. Portanto, quando nós recebemos a Jesus, eu e você
já recebemos essa armadura. Então o que precisamos fazer? Precisamos nos apropriar dela. Precisamos viver com ela a cada dia. Amém, querido? Que você possa se apropriar da palavra de Deus. Que você possa ter esse entendimento na sua vida. A armadura não é algo assim místico, para que estejamos apenas recitando essas palavras. Não, querido. É o próprio Jesus. Precisamos estar cheios dele. A palavra do Senhor fala, Romanos 8:29, aos que dantes conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os muitos irmãos. Precisamos ter a nossa vida cheia da presença de Jesus. E nós somos filhos, somos cordeiros em Cristo Jesus. Fazemos parte da família de Deus. E como eu disse, falando ali sobre os calçados, né? As sandálias, calçar os nossos pés, com a preparação do Evangelho da Paz, citando que o escravo andava descalço, mas o filho tinha os seus pés calçados. E ali na parábola do filho pródigo, quando ele chega ali diante do seu pai, dos seus servos, e o pai chama o seu servo e diz, calça os seus pés. Ele estava sendo restituído no seu lugar como filho. Eu e você não somos escravos, somos filhos. Eu e você temos disponível a armadura de Deus na pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que eu e você tenhamos a nossa vida cheia da presença de Jesus. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Nas trevas me encontrou, ao céu chamar, meu coração queimou. Em seus braços me acolheu, a tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Então vamos, vamos, nós somos teus, pra sempre teus. Oh, vamos,
somos teus, pra sempre ser. Vamos amar, nós somos teus, pra sempre ser. Nós somos teus, somos teus, Senhor, pra sempre ter. Tudo está preparado aqui, a casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos de canções eu consegui cantar, todas as vezes que eu canto, só quero te falar. Teu é o reino da glória, pra sempre. Teu é o domínio, poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Pai, o que nós pedimos nessa noite é que o Senhor nos dê esse entendimento da Tua palavra, Senhor. Que sejamos cheios da vida de Jesus. Que no nosso coração, que na nossa mente não haja mais espaço, não haja espaço para nada mais, além da pessoa de Jesus. Que sejamos a expressão do caráter de Jesus. Que sejamos a expressão da firmeza de Jesus. Que a nossa fé seja essa fé viva, Senhor. Que a Tua palavra seja algo vivo em nossos corações. Que possamos guardar a nossa palavra. Que possamos guardar a Tua lei, que é perfeita. Que ela seja viva e eficaz em nossa vida, Senhor. Que a cada dia nos apropriemos dessa armadura que nos foi dada quando recebemos o Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém, amém e amém. Querido, como foi bom estarmos juntos nesse tempo.
E o meu desejo é que você e a sua casa sejam abençoados, que essa semana seja uma semana de bênção para a sua vida. Que o nosso Brasil seja abençoado nessa semana, que a nossa cidade seja abençoada. Você profissional liberal, você funcionário, você empresário, você funcionário público, que essa seja uma semana abençoada na sua vida, na sua casa. E que a graça e o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Graça e paz.